Tarde. Mais uma vez agradecer ao governo do estado, ao município de Florianópolis, pelo convite, em nome da Organização Pan-Americana de Saúde, de estar participando desse momento com vocês e conversar um pouquinho sobre dengue. Meu nome é Thaisa, eu sou médica infectologista, trabalho atualmente em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, tanto na rede estadual quanto municipal de saúde. Tenho aí a honra de dizer que acompanho as epidemias de dengue desde a minha formação na graduação no Rio de Janeiro em 99, quando eu entrei na faculdade, fui fazer residência em 2005 em Belo Horizonte, eu fui acompanhando a dengue e tive aí que lutar com outros colegas e com uma equipe muito grande aí contra algumas grandes epidemias, chegando até 500 mil casos em Belo Horizonte, região metropolitana de BH. E estar aqui hoje tentando dividir essa experiência com vocês e aprendendo com vocês e trocando um pouquinho do que a gente fez por lá é uma grande honra e espero que seja útil para vocês estar conversando sobre isso aqui agora. Além da dengue, a gente viveu uma epidemia também de febre amarela nos anos de 2017, 2018. O meu mestrado, inclusive, foi em febre amarela. A gente teve uma coorte de 480 casos internados no hospital que eu trabalho durante esses 2 anos. É a maior coorte do mundo, assim, de febre amarela. Foi catastrófico. Então, com isso, a gente aprendeu um pouquinho, tanto a parte de auxiliar na organização e nos fluxos de serviço, quanto na questão do manejo clínico. Por isso que eu estou aqui para estar tentando dividir isso com vocês. É o quarto treinamento do dia, então desculpa às vezes se eu ficar um pouquinho, confundir alguma palavra, ou falar um pouquinho rápido demais, vocês me puxem. Eu acho que eu já sei os slides até de cor, nem precisava colocar, mas vamos mantê-lo, porque essa apresentação agora, que a última está sendo gravada, mas se tiver muito rápido ou qualquer coisa, vocês me interrompam. Qualquer dúvida também, podem interromper e perguntar. Eu acho que um dos benefícios da gente estar voltando a ter encontros presenciais é esse, né? O online é muito bom, porque possibilita, às vezes, a gente estar fazendo coisas em outros locais, mas aí a gente está fazendo a unha, cuidando do menino, assistindo televisão e assistindo a aula, então a gente se habituou a fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, essa troca aqui de experiências, hoje eu ouvi coisas legais demais dos colegas de vocês, né, do que já está acontecendo aqui em Florianópolis, e aí entendendo de por que o Estado foi nos chamar para poder estar ajudando nessa situação agora da dengue no Estado, é que Santa Catarina não era um estado considerado endêmico para dengue. Apesar de ter a Aedes, ter relatos de infestação em alguns outros momentos, vocês não tinham dengue, é uma coisa muito rara. 100 casos de dengue em um ano é uma coisa assim. E se pegar desses casos, muitos devem ser até importados e tal, assim, casos considerados autóctones mesmo. Mas, infelizmente, o número de casos começou a aumentar no estado, principalmente no primeiro momento na região oeste do estado de Santa Catarina, que foi por onde a gente começou as visitas há mais ou menos umas 3 semanas. E o que chamou a atenção foi o número elevado de óbitos já identificados. Já tem acho que 22 óbitos confirmados e mais 10 em investigação por dengue. E dengue não é uma doença para matar, não é para a gente ter em 2022 pessoas morrendo de dengue. Então, a gente precisa trabalhar manejo, a gente precisa definir muito bem esses fluxos para que isso não aconteça e não aconteça mais, né? E considerando que é algo novo para muitos de vocês, então a gente já tem 3 semanas que está construindo e fazendo esse trabalho, e agora estamos reforçando hoje aqui em Florianópolis, amanhã vamos para, hoje ainda vou para Brusque, fico lá um dia, e depois para Blumenau. Mas eu descobri que em Blumenau vai ter a tal da festa da cerveja no dia que eu vou chegar. Então, os humilhados serão exaltados. Muito bom. Eu queria saber de vocês quem é da atenção primária. Dos que são da atenção primária, quem é enfermeiro? Quase todos. Quem não é da atenção primária, UPA? Quem não é da atenção primária nem da UPA, de onde é? Pode. Vigilância. Mais alguém de outros?
Além de enfermeiros e médicos, alguma outra categoria profissional? Não tem nenhum biólogo dessa vez para me ajudar? Na última teve um biólogo, foi ótimo. Toda hora eu consultava o meu amigo biólogo para falar dos Aedes. Então, não temos. Então, só médicos e enfermeiros, é isso? Certo? Quem atendeu dengue no último mês na unidade? Levanta a mão. Eita. Não era o esperado aqui para Florianópolis. Vocês concordam? Esse monte de mãozinha levantada? E é a quarta turma tem tido um número maior de mãozinhas levantadas do que de mãozinhas abaixadas, assim. E isso é uma coisa que preocupa, e é por isso que a gente vai tentar hoje focar bastante aí na questão do manejo clínico, para vocês saírem daqui dando aula de dengue, replicando dengue nas unidades de vocês, certo? Então, vamos lá. Pode passar. A apresentação vai ficar disponível, tá, gente? E meu e-mail também tá ali, para quem quiser depois mandar alguma coisa, e perguntas também a hora que vocês quiserem. Pode passar? Não, volta. Então, o que é? Deu algum problema? Desconfigurou? Tá. Nós estamos falando das arboviroses, os vírus são transmitidos, né, os arbovírus, e mantidos na natureza, mantidos por vetores, aí a gente tem os artrópodes, os mosquitos e carrapatos, e os hospedeiros vertebrados, que a gente vai ter mamíferos, aves, anfíbios, répteis, mais de 500 espécies e cerca de 150 relacionadas à doença humana. Pode passar. Os principais agentes etiológicos, né, que têm mais importância para a gente clinicamente, são os flavivírus, e aí dengue 1, 2, 3 e 4, zika, febre amarela, os alfavírus, chikungunya e maiaro, e o buniavírus, aqui é o oropouche. Por que é importante a gente reforçar e frisar aqui dos subtipos de dengue? Uma infecção não garante imunidade para outra infecção. Então, em lugares como de onde eu venho, lá de Belzonte, você pode ter tido dengue 1, 2, 3 vezes. Isso não é incomum, isso não é improvável. Então, a doença está chegando aqui. Vai pegar todo mundo e depois estamos livre que já resolveu, não. Já temos 4 subtipos aí identificados. E aí é o tempo de outros serem descobertos. Eu já desisti de lutar contra a dengue. A gente tem que lutar para tratar de forma adequada, porque o mosquito está anos-luz à nossa frente. Já cheguei a essa conclusão. E aí, falando sobre a questão do ciclo de 3 em 3 anos, tem algumas teorias a respeito disso, que apesar de eu ter tido a dengue tipo 1, não me garantir imunidade para os outros sorotipos, a gente tem uma imunidade cruzada que dura em torno de 2, 3 anos. Então, se você tem uma grande população exposta ao vírus, né, e uma grande população adoecida por um sorotipo prevalente, você acaba ficando protegida dos outros durante o período aí de 2, 3 anos. Então, por isso que tem essa característica, às vezes, de 3 em 3 anos, a gente viver grandes epidemias em locais em que a gente habitualmente já vive com a dengue. Então, a gente já espera, normalmente foi 2013, 16, 19, enfim, né? Aí veio depois do Covid, a gente não sabe agora em Minas dengue, isso vai ser chikungunya. A gente ainda está ali na dúvida. Infestado de AIDS já está também. E tem uma outra questão também relacionada ao vetor. Os mosquitos, eles estão ficando cada vez mais resistentes às medidas de combate ao vetor, aos inseticidas, fumacê, aqueles negócios larvicida que coloca na caixa d'água e tal. Então, a gente tem muita dificuldade de combater os vetores e de eliminar essas larvas. Então, agora, os mosquitinhos, os Aedes, que estão todos infestando a região, está chovendo, as larvinhas estão lá quietinhas, começou a chover, espalhou, elas vão guardar, acumular. Quando, daqui a mais ou menos uns meses, o sol chegar, o calor chegar, elas vão todas eclodir e vai ter Aedes para todos os lados. As medidas de combate agora
ao Aedes que a gente começar e conseguir fazer e conscientizar a população, até porque 80% dos focos estão dentro dos domicílios, ela só começa a ter efeito também daqui a 3 anos. Então, as larvinhas que já estão hoje, elas persistem ainda por uns 2 anos. Tanto que pode ser, e a gente prevê, que o pior da epidemia e desse aumento de casos não seja esse ano. Já está esfriando, está chovendo. A tendência é que a gente tenha agora um aumento que, para vocês, que saiu do zero, ter 1.000, 2.000, 10.000 é muita coisa, mas grande impacto seja no próximo ano ou no ano subsequente. Então, a gente já precisa já estar se organizando. Consegui explicar mais ou menos a questão de 3 em 3 anos? Parece meio um período cabalístico, aquela coisa, mas é mais ou menos assim. Normalmente 3 anos de paz, aí com a vinda de chikungunya e de zika, a gente começou a não ter paz nunca, porque eles se revezam, mas de dengue a gente tem um períodozinho para respirar. Pode passar? Então, os vetores são o mosquito, né, o Aedes, e aí a gente tem o Aedes aegypti e Albopictus. O principal nosso é o aegypti, tá? E é o que Santa Catarina, pelos dados que me foi apresentado ontem pelo Estado, tem uma infestação praticamente quase todos os municípios, assim, está muito alta a prevalência aí de Aedes. Pode passar. Volta, isso. Quando a gente olha o espectro clínico da dengue, ela se apresenta dessa forma. 60% a 80% dos pacientes vão ser assintomáticos, e aí assintomáticos é mesmo, nem tive dengue, nem percebi que tive. A forma clássica, 20% a 30%, grave, 1% a 2%, e os óbitos de 0,05% a 0,1%. E a gente vê que é pouco, né? Mas mesmo o que impacta diretamente nesse dado aqui, e para essa pontinha da pirâmide diminuir, são as intervenções que a gente faz nessa fase, nos momentos adequados, para que o paciente não evolua para a forma grave, que é o choque, e não evolua para o desfecho desfavorável, que é o óbito. A gente não utiliza mais o termo dengue hemorrágica, esse termo foi abolido. A gente substituiu e a gente utiliza dengue grave. A gente pode ter dengue grave com manifestações hemorrágicas? Sim, mas nem toda forma grave de dengue está relacionada a manifestações hemorrágicas. Então, isso levava a uma falsa sensação de que porque o paciente não sangrou, não está sangrando, ele não é grave. A fisiopatogenia da dengue já é muito bem entendida e estudada, e o mecanismo de complicação, de adoecimento, de complicação da dengue é o mecanismo de choque por extravasamento, por perda de líquido, não por sangramento. Óbvio que o sangramento também pode acontecer. Então, houve já essa mudança na terminologia, então ninguém vai sair daqui mais hoje falando dengue hemorrágico, porque vocês tiveram a aula com a Thaís e vocês aprenderam que não existe mais esse termo, ok? Então tá. Pode mudar? Quando a gente pensa nas manifestações clínicas, a gente tem o padrão clínico clássico, que a gente vai falar à frente, que aí é o preenche critério e que tem cara, jeito, focinho de dengue, que aí a gente não tem dúvida, mas pode ser uma doença febril indiferenciada, principalmente agora num momento em que a gente ainda vive com a Covid, nada impede que a pessoa tenha Covid e dengue, né? Covid transmite pessoa a pessoa. Dengue precisa lá do mosquitinho, ainda bem que precisa, porque imagina se transmitisse de pessoa a pessoa. Pensa comigo, precisa de um mosquito para picar alguém que está na fase da viremia, para depois sair, picar outra pessoa que está suscetível e ela adoecer. Mesmo assim, a gente tem epidemias com 500 pessoas doentes ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que causa um certo... que assusta a gente, assim, né? Agora, outras formas de manifestações clínicas que a gente pode ter é a síndrome neurológica, principalmente quando a gente tem um número muito grande de casos. Então, os arbovírus, eles são conhecidos pela questão do acometimento neurológico, da encefalite. Então, a encefalite por dengue não é impossível de acontecer, é raro, e talvez isso vocês vejam e vivenciem mais em situações de grande número de casos, mas vocês têm que ficar alerta, porque pode aparecer. As síndromes hemorrágicas e também como uma doença articular. Quando ela vem e o foco
da dengue é articular, e em situações em que a gente já tem a circulação da chikungunya, vira um balaio ali, uma confusão, que ainda não chegou aqui, mas vai chegar. Não sei quando, mas o dengue já veio, daí é uma relação em cadeia. Daqui a pouquinho o chikungunya vem seguindo, porque eles são solidários, um vírus vai puxando a cara dela para mim. Pode passar. Vamos lá. Esses dois próximos slides, se a gente conseguir entender os dois, tudo para frente fica muito fácil. Então, vamos concentrar aqui as nossas atenções. Que aí o resto, depois eu prometo que vai ficar mais legal, que são casos clínicos, tá? A parte mais chata está acabando. Então, vamos lá. As fases da doença, dengue. A gente tem, define e divide a dengue em fases: febril, crítica e de recuperação. O que chama atenção para a gente em cada uma dessas fases? A fase febril, ela tem normalmente, né, um início abrupto de febre, então não é aquele paciente que vem vindo mal, aquela virose usual, comecei a... É súbito, assim, meio que febrão, e a febre normalmente da dengue é uma febre alta, 38,5, 39, é quase aquela febre da amidalite, né, da criança com a garganta cheia de placa, assim, é a febre da dengue. Acompanhada de mialgia, artralgia, a dor retroorbitária. Quem levantou a mão que atendeu os pacientes com dengue, algum tinha dor retroorbitária? Levanta a mão, gente, vocês estão com chikungunya? Não. Como que os pacientes colocam isso para vocês? Colocavam e falavam dessa dor? Não é dor de cabeça, né? Eles falam, e é uma dor nos olhos que incomoda. Você não precisa perguntar. Ele fala, eu tô com dor no olho, né? É uma dor que... Às vezes eu ficava conversando com os pacientes para eles tentarem me explicar. Eu nunca tive dengue, não sintomaticamente. Eu fiz um exame no inquérito epidemiológico de um estudo, eu tenho IgG positivo, mas eu nunca tive os sintomas de dengue, então eu não sei o que é, apesar de viver no meio da dengue o tempo todo. Então, eu tive uma forma aí leve assintomática. Então, eu sempre tenho que pedir para os pacientes me explicarem essa dor. E é interessante como que eles valorizam, né, quando eles têm a dor retroorbitária e como isso é prevalente. E vocês vão ver se o número de casos aumentar, como isso vai ser prevalente nos casos de dengue. Epa, tem... Entendi, tadinha de mim. Ai, gente, me rabisca não. Mas tudo bem. A gente aceita as manifestações democráticas e tal, não tem problema. Tá, mas eu posso continuar? Pode voltar? Isso, tá. Além da dor retroorbitária e prostração, a gente pode ter exantema e diarreia. O que pode dar exantema e diarreia também, gente? Covid, né? Tem Covid sem sintoma respiratório? Covid acabou? Então, é uma situação agora aí que a gente tem que ligar, deixar todas as anteninhas assim em alerta, porque pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser as duas. É raro, mas já há descrição de co-infecção dengue e Covid no mesmo momento, assim. Não é o esperado, até porque os vírus, se tem uma coisa que eles têm, eles se respeitam normalmente, um de cada vez, mas já teve. Essa fase dura, em média, de 2 a 7 dias, mas normalmente 2 a 5 dias, 4 dias, nessa fase inicial. E nessa fase aqui, as manifestações hemorrágicas leves podem acontecer como as petecas, e é nessa fase que às vezes a gente faz a prova do laço, que a gente induz essas manifestações hemorrágicas e visualiza ela até através da prova do laço positivo, ok? Até aí? Aí a gente vai para a fase crítica, e aqui é o momento que a gente precisa olhar esse paciente, ver esse paciente, reavaliar esse paciente. O bom e o ruim é que essa fase crítica dura 24, 48, no máximo 72 horas. Do mesmo jeito que ela passa rápido, também passa rápido o nosso momento de intervir. É aqui que tudo muda. É aqui em que os pacientes evoluem com aumento da permeabilidade capilar, então eles têm um extravasamento de líquido e evoluem com a hemoconcentração e alguns marcadores para a gente ali de gravidade, preditores de gravidade,
em que a gente vai ter que definir o tipo de intervenção que a gente vai fazer e fazer essa intervenção de forma adequada para que a evolução desse paciente seja da melhor maneira possível. Os sinais de alarme, os sinais de choque, sangramento, disfunção de órgãos, tudo isso pode aparecer nessa fase crítica. O que é importante a gente entender? São 2, 3 dias. Então, são 2, 3 dias que são cruciais para o paciente e cruciais para os profissionais de saúde, para que a gente consiga identificar nesses dias os sinais e essas alterações para que a gente possa intervir, ok? Passado isso, há uma gradual absorção do líquido extravascular e, concomitantemente, uma melhora clínica, o paciente, seja porque a gente interviu hidratando, ou seja porque o paciente evoluiu com melhora e passou, a doença evoluiu. Qual é o risco dessa fase que a gente chama de recuperação? Sobrecarga de volume. A gente calcular mal, calcular errado e dar volume no momento que não é mais para dar volume. Ok? Tudo bem até aí? O próximo slide, por favor. Quem já viu esse slide de dengue? Levanta o braço, gente. Esse é o clássico. Tá vendo? Ele é de 1980, mas assim, ele é bonitinho demais, porque ele explica tudo que a gente precisa, assim, pelo menos compreender para poder entender o que vem para frente. Então, vamos lá, do que a gente já falou das fases. Quando a gente pega a fase dos primeiros dias, até aqui o 3º dia de doença, tá? O que chama atenção nesse início? O pico febril, então aqui, ó, 40 graus, um febrão, tá? Alguma desidratação. O hematócrito, normalmente aqui, ele tá ok, tá certo? E ó, a viremia, tá alta. É o período que a gente tem o vírus ainda circulando. É o período que, se a gente for fazer algum exame, qual seria o exame que, nesse momento aqui, teria mais chance de vir positivo? Alguém falou aí? O PCR, tá? Nesse momento, até os 5 primeiros dias, idealmente nos 3 primeiros dias, é quando a gente tem uma viremia maior, mais persistente, e é o PCR, e o PCR possibilita, do ponto de vista epidemiológico, uma identificação importante, que é do subtipo, né, que está circulando, e isso epidemiologicamente é importante para as medidas, para as ações, a gente saber o que está circulando naquele momento. Agora, só para reforçar, já que eu comecei a falar de exame, dengue não é uma doença que a gente tem que preocupar com o diagnóstico confirmatório laboratorial. Quando a gente vê aqui, e a gente vai explicar e vai chegar nisso, o IgM e o IgG positivando, é lá a partir do 7º, 8º dia. Já passou a fase que a gente tem que intervir, tem que tratar. O diagnóstico é clínico-epidemiológico, tá? A gente vai fechar a critério clínico-epidemiológico. O diagnóstico laboratorial confirmatório é um fluxo definido pelas secretarias e fica mais a cargo da vigilância de definir em que situações e quando que esses testes vão ser realizados de acordo com a demanda e nos locais estratégicos, ok? Passado esse período aqui de viremia, a gente chega na fase que a gente chama crítica, que foi aquela fase lá que a gente conversou. A gente vê que a febre abaixa, então o paciente tem uma sensação de melhora porque a febre abaixou, mas quando essa fase crítica se consolida e o paciente evolui de uma forma desfavorável, ele tem uma febrezinha de novo. Então, aquele paciente de dengue que melhorei, fiquei um dia sem febre, voltei a ter febre, pode ligar todos os alertas que a coisa não está evoluindo de forma legal e favorável. É nessa fase aqui que a gente pode ter choque, sangramento, disfunção de órgãos, né? E a gente vê que a viremia caiu e a gente começa a desenvolver o quê? A resposta imunológica, seja IgM, seja IgG, tá certo? A partir do 6º, 7º dia, a gente já começa a fase de reabsorção, a gente tem que ter um cuidado maior
com a questão da reposição volêmica por conta da sobrecarga de líquidos, e é o momento em que se a gente for colher sorologia, é o momento ideal para a coleta de sorologias. Falando um pouquinho sobre as sorologias, não é muito a realidade de vocês, talvez porque a dengue está chegando agora, mas como vocês recebem muitos turistas e vocês também recebem muita gente que vem para Floripa para viver num lugar lindo, legal e feliz, sem dengue, né, profissionalmente, vem para cá trabalhar, eu tenho amigos que eu não consegui visitar, que moram aqui, inclusive, mas eu vou voltar outras vezes. Talvez vocês já possam ter tido dengue em outros carnavais aí, em outros lugares onde vocês moraram, né? Então, é interessante saber que quando a gente vai fazer o diagnóstico confirmatório, a gente pede o exame sorológico, se eu já tive dengue e eu estou com a forma aguda de um outro sorotipo, eu posso não positivar o IgM. E o que acontece nessas situações é aumentar o meu título de IgG, normalmente 4 vezes. Então, não positivo IgM e a gente aumenta o IgG. Então, isso são para situações em que a gente já tem dengue 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E lá em Belo Horizonte, na última epidemia, não foi incomum o paciente já chegar, aqueles que têm aquela pastinha toda organizadinha, com tudo bonitinho. Esse é o meu primeiro cartão de dengue, esse foi da segunda epidemia, e agora é o terceiro, tudo guardadinho, assim. Então, nesses casos, a gente tem que ter uma atenção especial para o IgM e para o IgG, que eles têm significados diferentes. Você quer falar alguma coisa sobre a questão do diagnóstico? Não? Então, vamos continuar. Sim? Vamos lá. A gente vai discutir o protocolo e em que situações há a recomendação do hemograma. Agora, Florianópolis optou pela questão do hemograma para todos os casos suspeitos, para ter um basal de hematócrito do paciente antes da fase que a gente considera ali crítica de extravasamento. Então, foi uma política do município. Pode ser que se mantenha ou não, de acordo com o aumento de casos. Entendeu? Que esse hemograma não é necessariamente com o objetivo da gente identificar isso aqui. É para identificar o pré e saber qual que é o basal desse paciente. Ok? Tá? Mas a gente vai discutir mais para frente, de acordo com o protocolo do Ministério, quais são as situações em que a gente recomenda mesmo a obrigatoriedade, né, do hemograma, e quais outras situações que fica a cargo mesmo dos serviços e tal, e da organização de vocês. Essa é uma postura daqui da secretaria, ok? Pode ir. Então, no manejo clínico. Para a gente pensar no manejo apropriado de um caso suspeito de dengue, a gente tem que pensar em 5 perguntas. É um caso suspeito de dengue? Preenche, né, critérios para a gente pensar em dengue? Existem sinais e sintomas de choque? Tem sinais de alarme? Relatos de sangramento leves ou prova do laço positivo? Apresenta fatores de risco? Pode passar. E aí, eu vi que a gente tem muitas enfermeiras presentes, enfermeiros e enfermeiras da atenção, acho que a maioria da atenção primária, não é? Tem de UPA também? Fica na classificação? Um pouco. Vocês usam aqui o Manchester um pouco adaptado, não é isso? Para urgência e emergência, para os agudos que chegam no posto também, não é? Para dengue a gente não usa. A classificação de dengue é diferente, é outra classificação. É A, B, C e D. Vamos esquecer as cores que são iguais. Mas se a gente tirar as cores, não é igual, é diferente. É dinâmico, muda e muda muito rápido, tá? Então a gente precisa entender
que pacientes com suspeita de dengue precisam ter uma classificação diferente dos outros pacientes que chegam no agudo para a gente, certo? Tirando o grupo D, que é o paciente chocado, grave, que aí vai ser igual para praticamente nas duas situações, nos outros muda e muda muito. E a gente vai ver daqui para frente como muda e como que é importante esse papel de vocês compreendendo isso na unidade de vocês, certo? E agora vai passar. Então, primeiro caso clínico, para vocês não dormirem. Vamos lá? 30 anos, feminina, né? Relato de febre alta, cefaleia, mialgia, que começou há 3 dias. Hoje ela está apresentando um exantema maculopapular difuso. No exame físico, consciente, orientada, sem sinais de irritação meníngea, temperatura de 39 graus, sem linfadenomegalia, respiratório ok, PA deitada, sentada em pé, 110/70, cardíaco ok, abdômen ok, prova do laço negativa. Filé essa paciente aí, né? Assim, aparentemente, tranquilinho. Pode passar? Quando a gente pensa nas manifestações clínicas da dengue, esse aqui, febre, mialgia, cefaleia e prostração. Quem atendeu dengue aí nesse último mês, quantos pacientes tinham esse quadro clínico? Todos? Então, eles estão vindo, assim, de livro. Febre, exantema, artralgia. Alguém viu exantema? Você? O que te chamou a atenção no exantema? Confluente. Coçava ou não coçava? Coçava? Você coçava? Ok. Ui. Algum com forma grave, com extravasamento de plasma? Alguém chocado? Algum de vocês atendeu? A gente teve turma aqui que tivemos 2 atendimentos. Mas vocês fizeram a reposição volêmica. Se respondeu, é muito provável que seja. E aí, se a gente for ver a classe. Uhum, isso. E aí, se a gente for ver a classificação, essa criança, se a gente fosse seguir o fluxo, ela teria que ter ido para o hospital, que é o que a gente vai ver aqui, assim. E aí, é por isso que a gente precisa estar rediscutindo, reafirmando e relembrando essa questão desses desenhos e dessa lógica, né? Para que bom, mas que bom que você hidratou, que foi as duas outras situações anteriores na turma colocou, uma foi uma senhora de 60 e poucos anos, outra uma criança também. Fizeram etapa rápida, hidrataram e ressuscitaram, assim, e estão todos bem, e estão acompanhando e tal, então, tanto essa outra criança quanto essa outra paciente de 60 e poucos anos. Pode, aí a gente tem que pensar na encefalite, não a dengue direta, aí é a manifestação neurológica com encefalite viral. Dengue e convulsão em criança está relacionada à febre. Como a febre é muito alta, não é incomum que a gente tenha convulsão por conta de ser febril, mas junto com a dengue, entendeu? Isso, porque a febre é alta na dengue, e a criança é muito sensível a essas temperaturas mais elevadas, né?
Outras formas, e aí vem aqui, encefalite, você colocou aí, convulsionou, mas eu acho que estava com febre, né? Então, não, e aí era isso que eu ia, aí nesse ponto que eu ia falar, provavelmente está mais relacionado à desidratação e à febre mesmo, porque se a gente for pensar numa encefalite viral e uma encefalite por dengue, ela dificilmente teria tido só a convulsão, ela teria tido mais coisas, né? E outras formas que a gente vê, miocardite, hepatite, que também estão relacionadas a formas graves, que não necessariamente estão relacionadas ao extravasamento de plasma, mas que podem ser formas de apresentação. Na última epidemia, eu tive 2 casos, 2 pacientes jovens sem comorbidade, que fizeram uma colecistite litiásica, com um abdômen agudo, que o cirurgião puxava para o bloco e eu puxava da porta do bloco, que eles queriam abrir de qualquer jeito, eu não vai. E tinha líquido na cavidade e tal, mas ela estava assim, dengue, com uma dor abdominal absurda, tinha no ultrassom, né, espessamento na parede da vesícula e tal, mas hidratamos, saiu, assim, as duas, assim, a gente até publicou esses casos. Então, tem essas formas aí diferentes e não usuais de apresentação. Eu sempre coloco e falo isso nas aulas, mas pelo que a gente está vendo, está chegando para vocês ainda, felizmente, febre, mialgia, cefaleia e prostração. Tivemos 2 exantemas, certo? Uma convulsão, mas provavelmente não foi uma encefalite, e a gente ainda já parou por aí. Que bom, mas podemos chegar aqui. Vai que eu volto daqui um tempo, você já me conta, né? Teve miocardite, hepatite. Pode passar? Só um pouquinho. Eu vou pedir que vocês falem no microfone por conta da gravação, senão a gente acaba perdendo a coisa da interação. E eu vou trazer uma pergunta que veio do chat também. Pode ser? Gostaria de saber, na definição de caso suspeito, é necessário que haja febre exantema por 2 dias, 48 horas, ou pode notificar um caso que tem um período menor de febre? De novo. A gente tem até um slide mais para frente que a gente vai falar isso, mas na definição de caso, febre por 2 ou mais dias, mas e associado a outros sinais e sintomas. A gente vai ver esse slide mais na fim. Mas a gente tem que individualizar as situações. Isso, gente, são definições para fechamento de caso e critério de manual e critérios para epidemiologia, para vigilância. Na clínica, na prática, se o paciente tem relata um dia de febre e tem racha, exantema, dor retroorbitária, a mãe está com dengue, o pai está com dengue, a gente tem que considerar, né? Então, assim, há a definição de caso, mas a gente tem que individualizar sempre o olhar e o cuidado. O protocolo, ele é muito, e eu sou muito rigorosa em relação a ele, no sentido do manejo, do tratamento, de como conduzir mas eu sou sempre a favor de que a gente erre para mais, porque pese um pouquinho mais a mão, tá? Mas a gente vai ter um slide sobre isso mais na frente. Se restar ainda alguma dúvida, pode passar? Aí é uma foto clássica de um exantema de dengue. Era parecido com esse? Quem viu o exantema? Quem teve paciente com exantema? Era assim? Chama atenção. É, é, não sei se vocês estão vendo aqui a mãozinha, né? Ele some quando a gente encosta. Sumia o seu quando encostava? Você? Uhum. Às vezes não dá nem para ver, fica tão vermelho, assim, é tudo tão vermelhinho que você não vê nem o espaço, né? Às vezes você nem identifica o racho. Você fala assim, será que é racho ou não é racho, assim? Pega o microfone. Aqui. Porque senão quem está online, tem uma turma online, eles não conseguem escutar. Só por isso. Não, pode. Eu não tenho, o que que eu iria falar sobre o prurido?
Não, o prurido é muito relativo. Assim, metade vai coçar, metade não vai coçar. Então, o prurido é muito. Não pode ter prurido, como também pode não ter prurido. Do mesmo jeito que pode ter um exantema, como também pode não ter o exantema. Então, não necessariamente. Não tem essa característica, não. Pode ter o prurido sem aparecer o exantema? Pode. Alguém falou que teve paciente que reclamava que estava tendo um prurido e você não viu o exantema? Pode também. O caso que a gente atendeu, que foi internado no hospital infantil, uma criança de 13 anos, que daí deu a prova do laço positivo, e estava com exantema que o interno que atende lá comigo não tinha percebido que ele era relativamente leve, só quando passava a mão, percebia-se que ficava branquinho e voltava, sabe? Que sumia e voltava. Não estava tão evidente quanto esse daí. Mas aí, com prova do laço positivo, estava clinicamente estável, mandamos para o infantil e deve ter destabilizado, que internou no começo da semana passada. Ok. Aí esse caso foi reavaliado e ele teve alta, não chegou a ficar internado, tá? A gente acompanhou ele também. Legal, que eu já te dou o retorno. Só deixa eu aproveitar que eu estou com o microfone aqui. E, assim, é muito importante descrever a lesão de pele no prontuário. Então, o paciente vai falar para a gente que está com manchinha vermelha no corpo. A gente não bota no exame físico que é manchinha vermelha no corpo. A gente faz o exame e vê, aquilo é uma peteca, aquilo é um exantema, que tipo de lesão é a picada do inseto, enfim. Isso é muito importante, a gente está fazendo avaliação dos casos e fechando eles clínico-epidemiologicamente também, e a gente faz muita revisão de prontuário. E, invariavelmente, a gente tem que ligar para o paciente para tentar caracterizar a lesão de pele, porque ela não está descrita. Então, se é uma dificuldade que a gente tem de fazer essa diferenciação, e pode ser, é legal a gente ter essa sinalização para ter um trabalho de fazer avaliação de lesão de pele e descrição de lesão de pele. Tranquilo, a gente está sempre, né, aprendendo e se qualificando. Mas não percam isso, que a gente bota as coisas no prontuário para outro colega ler sempre, ou para a gente ler a avaliação que a gente já fez e reavaliar. Então, é importante que fique claro o que a gente está descrevendo. Podemos continuar? Então, quando a gente for pensar em dengue, a gente tem que pensar em 6 passos. Voltando lá naquele caso clínico. Definição de caso suspeito, a classificação de risco, qual que é a necessidade do exame laboratorial, e aí nesse exame laboratorial, nesse momento, o hemograma, o manejo clínico adequado, a notificação e qual que vai ser o fluxo que a gente vai definir, se é internar, as orientações, enfim. Volta lá no caso, por favor. Então, lembrando do caso, né, ela tem ali 30 anos, febre, cefaleia, mialgia, exantema, não tem sinal de alerta, concorda comigo? Prova do laço negativa e não tem comorbidades, certo? Vamos fazer a classificação dela? Aí pode passar, acho que é aqui, 15. Então, é um caso suspeito? Qual que é o grupo? Por que que ele é grupo A? Vamos, gente. E não tem sinais de alarme, né? Não tem comorbidade, a prova do laço está negativa, então ela é grupo A. Se a gente for colher exame laboratorial e a sorologia, a partir do 6º dia, o manejo clínico dela vai ser com hidratação oral e sintomáticos, a gente tem que notificar, preencher o cartão de dengue, que está disponível, né, Está disponível no material da gestão da clínica e na sala da vigilância epidemiológica, na parte de notas de orientação. Esse paciente do grupo A, ele deve ser acompanhado e monitorado na atenção primária, caso a entrada dele tenha sido pela UPA, pelo hospital, ou por uma unidade de reposição volêmica, enfim, depende da situação, do momento do plano de contingência que tiverem. Os sinais de alarme têm que ser sempre reforçados. E o que a gente orienta? A gente vai calcular a hidratação para esse paciente e orienta que ele retorne à unidade se presença de sinais de alarme, ok, né, ou a UPA ou a unidade, aí vai depender do fluxo do município, e para uma reavaliação clínica 24 horas após o quê? A melhora da febre. Vocês conseguem lembrar por quê?
O que significa a melhora da febre? Ou é a melhora mesmo, ou é o quê? Uma falsa sensação de melhora. Tá? Deu para entender a importância dessa reavaliação 24 horas depois de melhora da febre, caso esses sinais de alarme não apareçam? Certo? Então, vamos lá. Então, quem perguntou aí no chat da definição de caso, pelo manual do Ministério, a definição de caso é esse. Relato de febre, com 2 a 7 dias de duração e 2 ou mais das seguintes manifestações: náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequias. Ai, mas aí a febre tem 1 dia, eu vou desconsiderar? A gente tem que avaliar cada caso. Às vezes, 1 dia foi o dia que ele mediu, ou que ele percebeu, mas às vezes, se a gente perguntar, ontem, não, eu senti um calafrio, eu senti um mal-estar, né? E a febre, ela não necessariamente precisa ser medida, o relato de, tá? E em criança, é uma definição que é ainda mais inespecífica, porque criança é mais complicado mesmo, como é que a gente vai, às vezes, avaliar mialgia, artralgia, né, dor retroorbitária, é mais complicado. Então, é um quadro febril agudo, com 2 a 7 dias de duração, e sem foco de infecção aparente. E a gente precisa estar antenado e ligado à situação epidemiológica que a gente está vivendo. Então, os boletins epidemiológicos do município, do estado, né, do bairro de vocês, da região, do centro de saúde do lado, vocês têm que estar sempre monitorando e entendendo. Não, está tudo vermelho em volta de mim, de número de casos, e o meu continua aqui com 0. Gente, o que acontece? Não tem bromélias na minha comunidade, as pessoas não têm pneus em casa, nada, e ninguém aqui tem, nem em volta todo mundo tem. Será que é isso mesmo? Ou será que a gente está deixando passar? Então, esse link, essa comunicação, vigilância, assistência, ela precisa funcionar e funcionar de forma muito efetiva. Então, voltando àquela questão dos grupos, o grupo A é aquele que sai ileso, bonitinho, sem nada, e lembrando que isso é dinâmico, tá, gente? Não é porque eu sou A que eu vou ficar até o 7º dia de doença, ou porque eu entrei como grupo C que eu vou ficar como grupo C. É dinâmico. A dengue é uma doença que, felizmente, ela tem início, meio e fim, são 7 dias, ok, mas o nosso tempo e momento de ação também fica muito limitado, tá certo? O grupo B, a gente tem que ficar ligado aos fatores de risco. Uma vez já estabelecidos, a gente já fecha como B. O C, presença dos sinais de alarme. E o D, são os sinais de gravidade. Pelo protocolo do Ministério da OPAS, B, C e D, a gente nem precisa fazer prova do laço, tá? Porque a prova do laço vai ser o que vai definir se o grupo A passa para B. E se o grupo A precisa de hemograma. Como vocês aqui já fazem hemograma para todo mundo, nem precisaria fazer. Mas como o número de casos era muito pequeno, e tem toda uma questão de vigilância e de validação, ok, vocês recomendam fazer para todos os grupos, mas nada impede que, com o aumento de casos e tal, isso seja revisto, certo? Tá bom? Só estou falando aqui porque é o que está no protocolo do Ministério, tudo bem, gente? Mas vocês não estão errando, o que não pode é errar para menos, para mais não tem o menor problema, certo? Só voltando, eu tenho um paciente do grupo C, tem uma dor abdominal contínua persistente, eu faço a prova do laço, ela é negativa, ele vira grupo A? Então, a prova do laço aí, ela não me tira do principal fator, é o que é para mais, ok? Pode passar. Isso aí eu já falei, pode passar. Prova do laço, quem aqui já fez? Gente, vocês estão tudo com chikungunya, os braços não levantam, não. Quem aqui nunca fez? Não, então tem gente que fez mais ou menos, porque quem já fez, algumas pessoas levantaram a mão. Quem nunca fez, ninguém levantou, eu não sei. O que está acontecendo? Como é que faz? Tinha um colega de faculdade que ele tinha uma fragilidade vascular e tal, e ele sempre dava a prova do laço positivo.
ou tinha dó dele, porque todo mundo queria fazer, o braço dele vivia, todo mundo testava, era nele, assim, porque ele enchia de petecas, assim. Lembrei dele agora, vou até mandar mensagem depois. Vamos lá. Então, a prova do laço, a gente faz uma manifestação hemorrágica, a gente induz uma manifestação hemorrágica. Pelo protocolo, apenas os pacientes do grupo A a gente precisa fazer, porque se positivo, eles são reclassificados como do grupo B. Como que a gente faz a prova do laço? A gente mede a pressão, medindo a pressão arterial, a gente define a pressão arterial média, aí garroteia, conta 3 minutos em criança, 5 minutos em adultos, faz um quadradinho de 2,5 por 2,5 no antebraço e conta as petecas. Se 10 ou mais no quadradinho em crianças, a gente considera positiva, 20 ou mais em adultos, a gente considera positivo. É um exame com valor preditivo excelente? Não, mas ele ajuda em algumas situações, tá certo? Não pode atrapalhar. Eu não posso desconsiderar um sinal de alarme porque eu tenho uma prova de laço negativa, tá? Pode passar? Mas no paciente do grupo A é obrigatório, não vamos esquecer. Sim. E aí a hidratação oral, 60, pensando naquela paciente que a gente mandou para casa, lembra? Qual que vai ser a quantidade de líquido que ela vai ter que ingerir? 60 ml por quilo dia. Ela tem 70 quilos, 4,2 litros de líquido por dia. Preferencialmente 1/3 dessa hidratação com solução salina, tá? E aí pode ser o soro de reidratação oral, aquele envelopinho, ou o próprio soro caseiro, água, sal, né? E agora, me deparei com situação de pacientes que, mas doutor, eu não bebo água. Eu falo, não sei como é que a pessoa não bebe água, né? Não, eu tomo suco, tomo chá, mas água eu não bebo. Tá bom, então você vai tomar o que você toma, né? Assim, eu preciso que você tome essa quantidade do que você está habituado a tomar. A gente pode incentivar o consumo de água de coco, até os isotônicos, nesses Gatorades e tal, porque tem sais minerais, tem um valor interessante nesse momento aí da desidratação. Agora, reforçar, a bebida alcoólica não conta, tá, gente? Teve um paciente que voltou no outro dia e falou, tomei 6 litrão e não tô bem. Eu falei, mas é claro, né, que não tá bem, porque... mas você falou que era líquido, né, os líquidos, cerveja é líquido. Eu falei, tá, mas não pode... Pessoal, essa parte eu vou reforçar lá em Blumenau, no festival e tal, que não pode. Cerveja não conta. Nem cerveja sem álcool, tá, gente? Pelo amor de Deus também. Não conta. Volta lá um pouquinho. Crianças, só lembrando, tem um cálculo específico até 10 quilos, de 10 a 20, acima de 20. Isso vai ficar disponível para vocês, o manual também está disponível. E lembrando que o aleitamento materno deve ser mantido, tá, gente? Dengue não passa pelo leite e tal, ter todo um cuidado com a puérpera com dengue, ela já vai ser pelo menos B, porque ela já está consumida pela dengue, ainda vai amamentar, mas se ela aguentar, sim, senão vamos dar suplemento também para a criança, mas não é motivo para contraindicar a amamentação, tá certo? A minha dúvida é sobre o tempo ali de hidratação com sal de reidratação oral, por quanto tempo a pessoa tem que usar esse sal? Tá. A gente orienta, aquela paciente foi embora, certo? Ela vai retornar para a gente 24 horas depois que ela não tem mais febre, ok? Enquanto estiver tendo esse período, ela vai hidratar com isso aí por dia. E aí o sal, a gente sugere que 1/3 do cálculo diário do que a gente calculou para o paciente seja de sal. Aí tem alguns locais que recomendam que durante as primeiras 6 horas seja só o sal. Não funciona, gente, não toma. Ninguém dá conta de tomar 1,5 litro de soro caseiro durante 6 horas ininterruptas, com dengue, com dor no corpo, com febre. Então, eu prefiro assim, o total é 4,5 litros, 1,5 litro é de soro, e aí a gente mistura uma coisa com a outra, seu chá, seu chimarrão, a água... Até o refrigerante, se não é o ideal, mas é líquido, tá valendo. Mas a minha dúvida é assim, ela voltou no outro dia, tá tudo bem, mantém a hidratação. Mantém a hidratação. Tá. Enquanto ela ainda está sintomática, é o que eu tô falando. O grupo A, a orientação é voltar quando? Se sinal de alarme, aí ela já vai mudar, ela já vai virar C, já vai para hidratação venosa, já vai para o hospital. E depois da melhora da febre,
para ser reavaliada. Se nessa reavaliação a prova do laço continua negativa, no exame físico não tem nada que chama atenção, ela evoluiu bem, acabou, beleza? Assim, a gente vai continuar orientando sobre os sinais de alarme, mas aí não precisa mais. Mas até lá, ela leva, sei lá, está no segundo dia de doença, vai levar 3 envelopinhos, 4 envelopinhos de soro, tá? Soro, água, suco, isso não mata ninguém. Podemos passar. Cerveja, sim, gente, em excesso, né? Foi muito engraçado esse caso. A gente ri. Mas ele saiu super bem e tal, felizmente. Segundo caso. Feminina, 56 anos, foi atendida na UPA com cefaleia, mialgia e febre de 38,5. Começou há 4 dias. História pregressa de insuficiência cardíaca, em uso de captopril e propanolol. Alerta orientada, sem irritação meningia, sem linfadendomegalia, respiratório ok, pressão deitada, sentada e em pé, 120/80, cardiorrespiratório ok, abdômen ok, prova do laço negativa. E aí? Vocês suspeitam de dengue? Sim. E que grupo que ela é? Por quê? Ok. Precisava fazer a prova do laço? Mas fez. A prova do laço está o quê? Negativa. Exclui. Quer dizer que ela não tem extravasamento? Eu posso mandar ela embora e ok, porque... Não, né, gente? Tá? Pode passar. Então, vocês fizeram certinho. Grupo B, dengue. E aí, o que a gente tem que fazer nesse caso? Essa paciente precisa do hemograma, tá certo? E precisa do hemograma já naquele momento para a gente poder ver se ela está hemoconcentrada ou não está hemoconcentrada. Então, pelo protocolo do Ministério, a gente precisa do hemograma a partir do grupo B. E a gente avalia a hemoconcentração ou não, baseado nos dados gerais da média para homens e mulheres, e não uma avaliação individual, um protocolo para uso, né, geral. E o manejo clínico, nesse primeiro momento, pode ser com a hidratação oral e sintomáticos, tá? E o fluxo vai depender do resultado desse primeiro hemograma. E é isso que a gente vai discutir. O que acaba acontecendo em situações de grande número de casos, em que a gente já tem unidades de reposição volêmica e é só dengue, de ponta a ponta, aquele monte de poltrona, cadeira e tal, fica às vezes mais fácil a gente mensurar essa hidratação já com acesso e soro. Então, às vezes, esses pacientes do B que já estejam mais desidratados, alguma coisa que chame mais atenção, às vezes, no exame físico, às vezes a gente já opta por até fazer a hidratação venosa, mas não é o preconizado ainda é oral, tá? Enquanto ela está lá fazendo o hemograma, ela está esperando e tomando soro. E isso é uma coisa também para ficar de alerta para vocês. Enquanto os pacientes aguardam a classificação do lado de fora, os sintomáticos, e também o que não é sintomático, já deixa ou a garrafa d'água ou o soro de reidratação pronto, e era isso que a gente fazia. Esse galão de 20 litros que tem ali fora, nas unidades de reposição, eram os galões mesmo, e as enfermeiras, os técnicos ficavam de tempo em tempo levando os copinhos e falando toma, 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 até acontecer o atendimento. Tá, gente? Pode passar? Então, o grupo B, o que vai chamar atenção para a gente, o paciente ser do grupo B? No caso dessa paciente, foi a comorbidade, mas a gente tem que pensar também que vai entrar para o grupo B. Aquele paciente do grupo A, que a prova do laço foi positiva, então ele pula para B, vai entrar para o grupo B. Quem tem a manifestação hemorrágica espontânea ou induzida, epistaxe leve, fui escovar o dente, sangrou. Não, mas já sangrava antes. Não, mas agora com suspeita de dengue, sangrou é diferente, então vamos errar para mais. Porque, sei lá, eu não faço limpeza, eu estou com tártaro, não vai entrar no mérito nesse momento. Se sangrou, ele já vai virar B, né? A mulher, ela refere um aumento no fluxo menstrual, ou a menstruação veio antes, a gente também tem que ligar ali um alerta, que também pode ser um sinal ali para a gente de manifestação hemorrágica.
Condições clínicas especiais, a gente tem que pensar gestante, puérpera, né? Ela entra ali em uma situação específica, população indígena, população quilombola, enfim, que a gente já tem que pensar de uma forma diferente por fragilidades e vulnerabilidades ali específicas. Risco social, morador de rua, o paciente em adoecimento mental, o morador de rua, como que a gente vai garantir uma hidratação de 4,7 litros de líquido com água limpa? É complicado também, né? Então, essas situações a gente também precisa individualizar para fazer essa classificação aí, principalmente do A para o B. Então, o B engloba esse monte de coisa, certo? Pode passar? Oi? Não. Até agora, o único exame que eu usei foi a prova do laço. Vou usar o primeiro exame agora laboratorial, que é o hemograma. Urina para... Não, aí é para pensar... Não, aí é outra coisa. Aí é o diagnóstico diferencial. Eu estou falando aqui... Aí a gente tem que avaliar outras causas. Se não tem... Mas hematúria microscópica ou hematúria franca? Aí a gente tem que investigar outras causas. Dengue como... Não. Se for sangrar, vai ser sangramento que vai aparecer, assim. Aí os exames complementares, principalmente no que envolve a doença febril aguda na criança, eles vão ter que acontecer e transcorrer, até porque acaba sendo um diagnóstico de exclusão mesmo, enfim, é mais difícil mesmo. Agora, especificamente para dengue, o primeiro exame que a gente chegou agora foi o hemograma. Até agora a gente não fez exame nenhum, só a prova do laço e o exame físico. Nós vamos agora pedir o nosso primeiro hemograma para essa paciente, porque ela tem insuficiência cardíaca, ok? Óbvio que tem toda a questão do diagnóstico diferencial, tá certo? E criança, nem discuto. Ok. E aí, o hemograma vai definir o que a gente vai fazer com esse paciente. E aí vem a questão. O município preconiza esse hemograma de base, então, todo paciente, toda pessoa já teria, né, desde a entrada, na fase inicial, um hemograma antes do extravasamento, para saber como que é o meu basal, e é mais fácil, mais fidedigno eu me basear no meu exame do que da população em geral. Mas, pelo protocolo, a gente usa a média geral e a gente considera o hematócrito normal ou o aumento de até 10%. Pode passar? E o que é isso? Tá. Homens, 45%, mulheres, 40%. É o normal, tá? A gente considera um aumento de 10%, então, homens entre 45 e 50 é aceitável, mulheres entre 40 e 44 é aceitável. Uai, apareceram uns slides novos. Crianças, é uma situação específica, eu nunca decoro, mas está aqui, eu vou compartilhar com vocês, então tem esses valores diferentes. No meio da última epidemia, meu filho tinha 5, 6 anos, ele disse que ele foi negligenciado, ele tem 12 agora. Ele fala que eu só fui lembrar que ele existia quando a moça que tomava conta dele me ligou e falou que ele estava levantando e ficando tonto. Fazia 3 dias que eu não ia em casa trabalhando e tal, não sei o quê. Aí quando eu cheguei, ele estava lá meio desfalecido, eu levei ele para a UPA mesmo, que é onde eu já estava trabalhando. Ele tinha 6 anos, o normal 38, o hematócrito dele veio 51. Ele parecia um maracujazinho, assim, desmilinguido, assim. Ficou 2 dias hidratando e tal, assim. Eu carrego essa culpa, tá, gente? Assim, precisava dividir isso com vocês, esse momento, assim, de tal. Ele morde de rir que eu falo que eu conto as coisas que eu faço. E ele conta para todo mundo, que eu quase morri de dengue. A minha mãe dá aula de dengue, não sei o quê, mas eu quase morri de dengue. Pois é. Você vê. Pode passar. Então, aquela paciente, ela tinha insuficiência cardíaca, a gente fez o hemograma dela. O hemograma dela veio o hematócrito de 42. Ótimo. O que a gente vai fazer com ela? Calcular a hidratação, ela pesa a mesma coisa da outra, então 70 quilos, 4,2 litros, vai orientar para ela ir para casa, porém, pelo protocolo do Ministério, a gente preconiza que essa paciente retorne diariamente, se ela é do grupo B, esse paciente que é do grupo B,
na unidade de saúde para a realização de um novo hemograma até melhora da febre. Tá? E o grupo A gente não precisa fazer hemograma, não fez nenhum hemograma, ele continua grupo A, ele retorna 24 horas após o término da febre. O que chama muito atenção na questão da dengue, gente? Diferente do Covid que a gente viveu, está saindo, ainda está nele e tal. Demanda demais da equipe, mas é muito menor a complexidade. Né? A gente precisa de um esteto, a gente precisa de alguém fazendo o exame físico, a gente precisa calcular a hidratação, a gente precisa examinar o paciente. E a gente tem pouco tempo, o hiato da doença ele é muito curto. Preocupa essa questão desses retornos, preocupa essa questão desses exames, preocupa. E aí é o que a gente discute com o município, ontem eu passei o dia inteiro discutindo com a gestão, com o Estado, com o município, e eles estão se organizando e se estruturando para poder desenhar essa grade, esse fluxo com vocês, para que essa assistência seja garantida, tá certo? Agora, se aquela paciente que a gente fez o hemograma viesse com um hematócrito de 51, por exemplo, ela veio com hematócrito de 51. Ops, precisamos hidratar. Pode ser tanto venoso, como pode ser oral. Nas unidades de reposição, a gente, como eu já coloquei antes, a gente já opta por fazer venoso, porque já está todo mundo mesmo ali e é mais fácil da gente mensurar. A gente hidrata e repete em 4 horas. Se não caiu, se persiste elevado e aumentando, ela vira grupo C e é internada. Certo? Entenderam a importância do hematócrito? Tá bom? Só uma pequena observação, tu falaste, precisa do esteto, precisa do esfigmo e precisa do esfigmo adequado para o braço do paciente. Tem isso também. Pode parecer óbvio, mas a gente pegou um prontuário, estava escrito, pressão X, esfigmo não adequado para o braço do paciente. Então nem escreve a pressão. Para que fez? Escreve uma coisa dizendo, não dá para confiar porque o esfigmo estava inadequado. Então isso é muito importante, gente. Agora falou do negócio do esteto, lembrei do esfigmo. A gente tem pacientes obesos, a gente tem paciente magrinho, a gente vai fazer uma medida que é extremamente importante para a avaliação da gravidade, que é a avaliação da pressão arterial, precisa de esfigmo adequado para o tamanho do braço do paciente. Já vou te passar o microfone. Por favor, quem vivenciar a situação de não ter esfigmo adequado na sua unidade de trabalho, leve isso para a coordenação, e isso precisa chegar nos responsáveis, ok? Bem importante. Pode ir para o próximo. Oi? Não tem triagem, né? Já ocorreu de eu chamar um João, por acaso. O nome da pessoa primeiro era João e o sexto era João. Eu tive a sorte que o sexto entrou enganado e era uma anafilaxia. Mas porque isso se ele esperasse até o sexto, ia acontecer algo. Isso é para criança. Para criança. Eu acho que aí tem que discutir na rede. Sim, eu trouxe isso pela importância de mais um motivo de fazer classificação, né? Porque mas que bom que você... A última plantão que eu dei agora, recente, né? Que eu dei mês passado, o plantão na Norte não teve. Ah, tá. Então, acho que aproveitando a oportunidade, já que isso está sendo instituído, já treinar essa equipe que está fazendo essa identificação desses dados sobre os sinais de alarme, de alerta e o que envolve a questão da dengue. Óbvio, gente, que a criança, principalmente a criança pequenininha, o menorzinho e tal, vai ser lá na avaliação aí eu não sei se é o
pediatra, o clínico, quem atende nas UPAs criança, né? Na avaliação mais específica, que talvez isso venha à tona, porque o diagnóstico em criança é mais complicado, principalmente as menorzinhas, mas crianças maiores não. Vi o caso do meu filho e tal, que era dengue, cara de dengue, focinha de dengue, tudo de dengue, e a mãe largou, né? Ah, não é nada não. Vamos lá. Caso 3. Paciente feminina, 56 anos, foi atendido por um médico na UPA, lá próximo de Belo Horizonte. Isso aí é real, tá, gente? Ela tinha cefaleia, mialgia, dor abdominal no hipocôndrio direita, intensa e contínua, e febre de 38,5 de início a 4 dias. Isso estava escrito no prontuário. Dor abdominal intensa e contínua. História prévia, insuficiência cardíaca, em uso de captopril e propanolol, APA 112/80, deitado, sentado em pé, frequência de 86, foi levantada a hipótese diagnóstica de dengue, prescrito hidratação VO, paracetamol, e a paciente foi liberada para casa. Onde está o erro? Então, a liberação para casa está o erro, a hidratação VO está o erro. Por quê? Que grupo que ela é? Por quê? Sim. Mesmo que ela não tivesse dor abdominal intensa e contínua, ela seria pelo menos grupo Q. Por quê? Isso. Então, essa paciente poderia ter sido liberada para casa? Não, né? Então, que bom, aprenderam, viu? Vamos lá. Próximo. Então, dengue, grupo C, precisa de hemograma, certo? Hidratação aí é venosa, não tem mais a opção igual do B, que a gente pode, se tiver só hemoconcentrado, hidratar oral ou venoso, notificado, e esse paciente, essa paciente, precisa ser internada numa unidade hospitalar, emitido uma IH, e ela precisa ir para internação hospitalar e permanecer pelo menos 48 horas em observação, certo? Pode passar. Sinais de alarme, gente, para a gente reforçar. Dor abdominal, referido à palpação, e contínua, tá? Vômitos persistentes. Esses vômitos persistentes me incomodam muito. Assim, vômito por si só, para mim, já é um sinal de alarme que a gente tem que ficar bem atento, porque imagina a pessoa vomitando, ter que tomar 5 litros de líquido, né? Então, a gente tem que avaliar muito a resposta, às vezes com antiemético, a gente faz ali, às vezes, venoso e tal, e ver como que isso vai responder, e se dá para associar e tal. Mas o vômito me preocupa muito, principalmente nos extremos, aí, crianças, pessoas mais idosas e tal, então a gente tomar cuidado com essa questão da avaliação do vômito. Eu sou muitas vezes do erro para mais do que para menos. Acúmulo de líquido, seja ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, a hipotensão postural, que a gente só vai conseguir verificar se a gente medir a pressão, pelo menos deitado e sentado, ou deitado e em pé, senão a gente não consegue, ou se o paciente relatar para a gente lipotímia, e a gente pode mensurar isso. A hepatomegalia, pelo menos 2 centímetros do fígado palpável abaixo do rebordo costal, que já refere para a gente um inchaço ali do fígado, o extravasamento, e às vezes essa hepatomegalia é até dolorosa, quando a gente consegue identificar. Sangramento de mucosa, aí já é um sangramento mais volumoso e importante, diferente daquele, quando eu escovei o dente, um sanguinho e tal, então aqui já é diferente. Letargia ou irritabilidade, que aí tem um valor muito grande aí nas crianças, né, e é um sinal, às vezes, para a gente de que algo não vai bem, e também os idosos, quando a gente foi, eu não avaliei os óbitos, mas eu vi só a planilha do estado, chama muita atenção a idade da população, então tem pacientes com 100 anos, 99, 97 anos, que evoluíram para óbito com dengue. Então, vocês têm uma população idosa muito prevalente e, muitas vezes, o idoso se apresenta de forma diferente, não faz febre, né? Idoso já é assim em outras patologias, então também pode ser na dengue. E, às vezes, não vem com uma coisa tão clássica como a gente continua, né? A gente costuma ver nesses outros casos que vocês aí já levantaram a mão, que vocês viram. E o aumento progressivo do hematócrito, que é aquele caso que a gente viu, o paciente chegou, está hemoconcentrado, a gente hidratou, repetiu o hematócrito, o troço não melhorou,
então ele vai evoluir para C, ok? Próximo. Então, os sinais de alarme, como a gente já colocou, e ali tem ali a plaqueta menor do que 50 mil. Não sei se vocês perceberam que eu estou falando pouquíssimo de plaquetas, né, gente? Porque a gente foi percebendo com o decorrer do tempo que dava-se uma importância para as plaquetas maior do que elas tinham no contexto da dengue. Então, tanto que o termo febre hemorrágica saiu exatamente para a gente desvincular essa questão de que dengue complica quando sangra, e não é só quando sangra. E a plaquetopenia não necessariamente está relacionada a um pior prognóstico, uma evolução ruim. A plaquetopenia é associada a outras coisas, né? Então, um hematócrito de 60 me preocupa mais do que uma plaqueta de 50, 60 mil. Então, assim, a gente ter esse entendimento. Óbvio que uma plaqueta menor de 50 mil, a gente liga o alerta, mas não é o mais importante, igual a gente tem dia durante a primeira coisa que olhava é quanto tá a plaqueta. Ah, plaqueta menor que 100 mil, tô com dengue hemorrágica, meu telefone na epidemia, né, lá em BH, não parava. Ah, porque não sei quem tá com dengue hemorrágica, sei quem tá com dengue, a plaqueta tá tanto, esquece a plaqueta, eu quero saber hematócrito. Quê? Não, tira a foto aí do exame, quero ver outra coisa, não quero ver plaqueta. E uma coisa que a gente percebeu também, observou, que mais do que o valor absoluto da plaqueta, é a queda da plaqueta de forma abrupta, tem um significado maior ainda. Ah, seu Manuel fez lá o primeiro hemograma, porque ele era grupo B, não estava hemoconcentrado, e a plaqueta dele, sei lá, era 300 mil, 280 mil, é o basal dele, já tem lá no prontuário. Beleza, aí no outro dia ele teve algum sinal de alarme, outro, e repetiu o exame, a plaqueta caiu para 110 mil. Não é menor que 50, mas me preocupa. Essa queda de plaqueta num curto período de tempo chama mais atenção para a gente do que uma plaquetopenia por si só, ok? Então a plaqueta foi perdendo um pouco o protagonismo dela aí na dengue, tá certo? Pode passar. E aí a hidratação do grupo C. Então, a gente tem que iniciar a reposição volêmica de forma imediata. Então, a hidratação venosa, 10 ml quilo na primeira hora. A gente pode repetir isso, tá? De acordo com a necessidade. E tem que repetir esse hemograma. E aí, ou tá fazendo o hemograma, no caso do paciente que não entrou pelo hemograma, pela hemoconcentração, por outras causas, né? Então, tá correndo esse hemograma, a gente já vai ter um basal para ver se ele está hemoconcentrado. E se for a questão, a gente precisa repetir e ver se está tendo resposta, como está sendo a resposta. Se não é a hemoconcentração em questão, são os sinais de alarme relacionados à clínica ou outras alterações. A gente faz a fase inicial e depois vai para a fase de manutenção, em que a gente tem a primeira fase com 20 ml quilo em 6 horas e a segunda fase 20 ml quilo em 8 horas. Então, a gente já percebe que o grupo C não é um paciente que mesmo que ele tenha, tô com uma dor abdominal importante, tal, hidratei, fiz bonitinho essa primeira fase, ele respondeu, agora então ele pode ir embora. Não pode. A gente tem a fase de manutenção, que prevê mais uma hidratação durante mais 6 horas, depois hidratação depois durante mais 8 horas, e esse paciente vai ficar num leito de estabilização e sendo monitorado por pelo menos 48 horas, tá? É o que está no protocolo, a gente precisa seguir o protocolo do ponto de vista do que é preconizado da assistência para a gente evitar lá a pontinha da pirâmide, que são os óbitos, tá certo? Nesse caso, a gente já sugere, né, exames complementares, além do hemograma, aí, função renal, a dosagem de albumina é importante porque a gente tem um extravasamento e perda por terceiro espaço, e numa eventual complicação desse paciente para o grupo D e uma ida para a UTI, saber como está a albumina e talvez a necessidade de repor possa ajudar num eventual choque. Glicemia, transaminases, e além de exame de imagens para a gente avaliar aí, né, óbvio que individualizado a possibilidade de líquidos aí e acúmulo de líquido. Isso é mais para a gente entender que o paciente do grupo C precisa estar num local de um pouco mais complexidade do que o paciente do grupo A e B. O A e B a gente consegue manter numa tenda de
hidratação, um container e tal, desde que eu tenha alguém que colete o hemograma, um motoboy que leve e traga esse resultado rápido para a gente consegue ficar com esse paciente. A partir do C, ele já fica um pouco mais complexo, porque a gente precisa de um pouco mais de estrutura, de suporte, de respaldo, para poder fazer a propedêutica complementar desse paciente, ok? O quarto caso, também quase praticamente retirado da íntegra de um prontuário. 32 anos, procura atendimento com relato de febre há 5 dias, associada a cefaleia, mialgia, artralgia, vômitos persistentes e dor abdominal contínua. A paciente recebeu hidratação endovenosa, analgésico e foi reavaliada. No momento da reavaliação, apresenta-se com PA de 80/60, taquicárdica, frequência cardíaca de 132 e tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos. Qual que é a classificação? Mas ela chegou com qual classificação? Parece que C, porque ela tem dor abdominal contínua. Agora, qual foi a PA que ela chegou? Frequência? Não tem, não está registrado. Esse é um prontuário de verdade que eu estou trazendo para vocês assim, né? Estou reproduzindo. Eu entendo e deduzo que ela evoluiu para o choque, e isso pode acontecer na dengue. A gente viu que a evolução é rápida, que a doença é dinâmica, e que isso aconteceu. Agora, não tem o registro, né? Então, cuidado, gente, registrem, anotem, tá? Próximo. Então, dengue, grupo D, né? O hemograma, óbvio, nesse caso, hidratação venosa e cadastro na central de regulação para CTI, certo? Pode passar. Então, ela tem sinais de choque, e aí os sinais de choque são os mesmos aí para outras situações, lembrando, né, que a fisiopatogenia é a questão do extravasamento. Na dengue grave, quando não houver choque, pode haver sangramento grave, pode ter as duas coisas juntos, e pode haver também disfunção grave de órgãos. Isso tudo pode estar junto ou não, tá? Pode passar. A hidratação do grupo D. A gente tem que começar imediatamente a fase de expansão, esteja onde ele estiver. Chegou no centro de saúde. A gente teve 2 casos hoje numa turma, um do adulto e um de uma criança. Eles fizeram a expansão na unidade. Vão pedir leito e tal, mas a gente já vai correr, pegar acesso e hidratar. E ali está ali, ó. Expansão rápida. Salina isotônica, 20 ml por quilo em até 20 minutos. O acesso está ruim, 2 acessos. E vamos que vamos. Se necessário, a gente pode repetir por até 3 vezes essa etapa rápida, tá? A reavaliação clínica a cada 15, 30 minutos e de hematócrito em 2 horas. Quando o choque persiste, a gente tem que avaliar se há benefício, indicação do uso de albumina, e aí esse paciente, lembrando que ele vai para uma unidade de terapia intensiva, se há alguma queda do hematócrito que possa caracterizar algum sangramento, e aí seja o sistema nervoso central, abdominal, o aparelho digestivo, considerando as manifestações hemorrágicas que podem estar associadas, e o manejo aí do paciente grave na UTI. O que a gente normalmente vê e espera é que, se devidamente feito e oportunamente feito e calculado e hidratado, esse paciente ressuscita, ele responde muito bem. Há choques que vão ser refratários, e aí vai precisar de aminas, enfim, a condução usual dentro da terapia intensiva, mas entendendo que o principal para esse paciente é o volume. Então, ele não pode ficar na unidade de vocês até chegar ao transporte, tal, esperando para começar, para poder hidratar. A hidratação vai ser por onde ele chegue. Caso cheguem pacientes nessa situação para vocês. E vai chegar, porque a gente já teve 2 relatos hoje que chegou, e chegou no centro de saúde. Ok? Não querendo assustar, mas já assustando-os. Próximo. Então, o choque é principalmente por esse extravasamento de plasma, uma evolução rápida, 12 a 24 horas,
pode estar associado a hipoperfusão de órgãos, acidose, CIVD, e a gente tem doença grave sem extravasamento, como hemorragias graves, miocardite, hepatite, encefalite, que também são formas graves de dengue, que não tem o extravasamento. Próximo. A fase de recuperação, lembrando naquela última fasezinha lá, a gente não precisa mais hiperidratar, a gente não precisa, a gente tem que ter cuidado. Às vezes, alguém perguntou, não foi nessa turma, já são tantas turmas. O paciente chegou já no 8º dia, 9º dia de dengue, já eu tive, mas já estou ótimo, já foi. Ok, não vamos inventar da agora de pegar as pedras, hidratar e tal. Passou, vamos notificar, porque a vigilância precisa saber e a gente precisa ter essa informação, mas passou. Não é hora de hidratar essa pessoa, não, porque aí a gente vai ter problema. Porque ele já está na fase que o organismo já está recuperando, já recuperou, então a gente tem que tomar cuidado. E também pensar nas complicações bacterianas, principalmente dos pacientes que ficam internados, né? E seja enfermaria, principalmente terapia intensiva, e aí há o risco aí de complicações. Pode passar? A pergunta aqui, sinal de alerta em relação às plaquetas, é quando estão menores que 50 mil e não menor do que 100 mil? Sim. 50 mil. Esses próximos slides, as aulas vão ficar disponíveis, eu não vou entrar no mérito aqui, é porque sempre as pessoas perguntam, e o AS? A gente não vai prescrever, né? Para dengue, não podemos, assim, é contraindicado, mas a pessoa já usa. Aí o clopidogrel e o Marevan, a pessoa já usa. Tem no manual critérios de quando a gente mantém, de quanto está a plaqueta, quando tira, quando não tira. Na prática, gente, na grande maioria das vezes, a doença ela é muito curta. O risco de complicações de sangramentos é maior, às vezes, do que manter esses medicamentos. Óbvio que a gente vai avaliar caso a caso, mas a gente tende muito a suspender durante a fase ali aguda da doença, considerando que dura 7 dias e depois retomar. Mas tem no manual direitinho as orientações específicas para cada situação. Pode passar. Também para os anticoagulantes orais. Não pode passar. Aí a hidratação do grupo desse slide está repetido. Pode passar. Esse é o grande protagonista do dia. Foi isso que eu falei com vocês de uma forma tentando ser um pouco mais didática, usando casos clínicos e tal. Esse fluxograma é a classificação e o manejo estão aqui. Imprimam desse, cola no guarda-roupa, cola no banheiro, olhem para ele, leiam, porque tudo que a gente conversou aqui hoje está resumido nessa página aqui, tá? Pode passar. Alguns slides saíram de ordem, essa confusão que você fez aí, mas tudo bem, sobrevivo. Vamos lá. O que é importante e muito importante disso que a gente conversou aqui hoje? A classificação de risco, que eu já falei, então, atenção, turma aí da porta da classificação, e vamos rever, rediscutir. Não dá para usar o Manchester, não dá para... Só para os graves, só para quem está morrendo, e não é esse o nosso objetivo. A gente quer pegar a dengue em outras fases e classificar de outra forma, tá? A doença é dinâmica, então ela muda. Toda vez que esse paciente chegar na unidade, ele tem que ser reclassificado. Se ele for de uma para outra, ele tem que ser reclassificado, porque ele muda. E estar na unidade de saúde é um momento de reclassificação e reavaliação de A para B, para C, para D. E os pontos fundamentais, pesquisar sinais de alarme, sangramentos, e iniciar a hidratação mais precoce possível, né? Já colocar a hidratação, os locais de hidratação na porta na entrada da unidade, oferecer, né, e reforçar a ingesta ali do soro ou de água. Próximo. Tem que entender aqui, porque isso sai um pouquinho de ordem, mas eu consigo. Atenção, né, em idosos, cardiopatas e situações especiais. Então, assim, nossa, é muito volume que é preconizado. É uma doença que precisa de líquido para dentro. O paciente é renal crônico, dialítico, tem uma fração de ejeção de 26%, o que fazer? Vai ter que hidratar.
né? Hidrata, ausculta, reza, espera e vamos, não tem outro jeito, não tem outro remédio. O remédio é soro. Óbvio que nessas situações a gente vai ter que pesar a mão e avaliar e ir um pouquinho diferente. O protocolo é para o geralzão. Situações específicas nós vamos avaliar com ponderação. E muito importante isso ser levado em consideração aqui, considerando a população idosa que vocês têm. Então, já partindo do pressuposto que existem muitas comorbidades, né? Existem muitos pacientes com essas patologias que eu citei. Então, isso precisa ser considerado e levado em consideração na hora do manejo. Em crianças, ficar atento com a questão dos sinais e sintomas, né? Porque eles podem ser inespecíficos. 9% dos idosos podem não apresentar febre, como já em outras doenças. E dengue é uma doença dinâmica, o paciente pode evoluir de uma forma para outra muito rápido. E, principalmente idosos e crianças, em questão de horas. Assim, acho que pior que dengue, só que eu já vi de evolução rápida é a febre amarela, assim, do paciente estar conversando comigo e 10 horas depois eu estar preenchendo o atestado de óbito, assim. Mais do que a dengue. Mas a dengue também é muito rápida, mas a febre amarela ainda é mais rápida do que a dengue. Pode passar. Esse é o cartão, e se vocês tinham que se prender naquele fluxograma, também foquem no cartão. Também imprimam o cartão, leiam o cartão, preencham o cartão, testem a prova do laço no marido e nos filhos em casa, e também leia o cartão e preencha o cartão. Esse cartão é fundamental, ele ajuda muito a gente. Ele tem escrito aqui os sinais de alarme, ele tem aqui a recomendação de como preparar o soro caseiro, tá? Pode passar. Aqui é o outro lado. Local para anotar o hematócrito, plaqueta, leucócitos, se fez sorologia. Por que leucócitos? Me pergunto. Gente, tem os diagnósticos diferenciais, principalmente as crianças e tal. Putz, evoluiu com uma leucocitose. É importante também. Já fez o hemograma, já tem o leucócito ali também? A gente também anota no cartão. Oi? É o habitual, a leucopenia. Mas não está associado a um pior prognóstico. Então, tanto que não entra como sinal de alerta e tal. Óbvio que um paciente ficar... Eu posso estar com dengue, é uma doença viral, fazer uma leucopenia e ficar neutropênico? Posso. E aí eu estou com febre, e aí eu vou ter que ser conduzido como neutropênico febril? Vai. Aí são situações específicas, né? Aí a gente tem que pensar que tem alguma coisa a mais. Tem que ligar o alerta, não é o esperado. Exceto no paciente que está desidratado demais. Muito desidratado. Aí ele, às vezes, faz leucocitose sem desvio. Eu vi também, em alguns casos. Então, assim, aí é cada caso um caso, né? Mas a leucopenia é muito comum, mas não associada necessariamente a um prognóstico pior. Tanto que não entra ali como critério, né, de gravidade, de alerta, nada disso. Pode passar. Então, os grandes desafios. Não temos vacinas efetivas. Desenvolveram uma vacina aí para dengue, mas que você já precisa ter tido dengue comprovadamente para poder ter se vacinado. Senão a vacina é pior do que ter a dengue. A vacina só serve para a população de 10 a 29 anos, 39 anos, sei lá. Não pode em gestante, não pode em quem tem comorbidade, enfim, é cara. Então, do ponto de vista de saúde pública, ela não é efetiva. Assim. Espero que a gente evolua e tenha vacinas, mas diferente da Covid, dengue é uma doença de país pobre, então não é uma doença que desperta muito interesse em investimento. A gente investe muito pouco em pesquisa, apesar da Fiocruz trabalhar muito com dengue, ter muita coisa legal, assim, desenvolvimento e tal, a gente não tem um investimento robusto e suficiente, né, para isso, não há um interesse mundial em erradicar e acabar com a dengue, nossa, na África, na América do Sul e tal, beleza, né, vamos lá, vamos vivendo com isso. Mas eu tenho esperança que a gente consiga evoluir, caminhar e ter uma vacina, mas hoje em dia não temos. O que a gente tem
uma doença muito estudada, muito bem estudada, que a gente conhece a fisiopatogenia dela, a gente consegue explicar como as coisas acontecem no passo a passo e a gente sabe o que fazer e quando fazer. Então, é seguir a receita do bolo. É praticamente uma receita do bolo. Às vezes o bolo vai desandar um pouquinho e vai dar uma talhada ali no... Vai, e aí a gente vai ter que saber a hora de mexer um pouquinho mais rápido, mais devagar, bater de novo e tal. Mas na grande maioria das vezes é uma receita padrão do bolo que a gente vai ter que seguir, tá? O diagnóstico laboratorial, a oferta é limitada, mas não é só limitada porque o LACEN não está dando conta de fazer, que teve toda a sobrecarga de Covid. A gente não tem exame bom para dengue. A gente tem o teste rápido que pode ser feito e o resultado sai na hora. E quando positivo, associado a sinais e sintomas sugestivos, é ótimo, mas a sensibilidade dele é ruim demais. Entende? A gente não tem um exame, mesmo que a gente tenha... Vão mandar 100 mil testes para Florianópolis e todo mundo que for suspeito vai coletar no 7º, no 14º dia ELISA para dengue. Qual a diferença que vai fazer para vocês que estão lá atendendo na unidade básica de saúde, se aquele paciente foi ou não foi depois que passou? O diagnóstico é clínico epidemiológico. Então, assim, a vigilância precisa funcionar. Em situações específicas, exames precisam ser priorizados. Áreas que não têm caso e começa a mandar caso, esses exames têm que ser feitos. Mas, do ponto de vista prático, para decisão no momento clínico, não é o exame que vai decidir. A gente sabe que o paciente fica angustiado e tal, não sei o quê, mas, enfim, gente, é dengue. E é uma coisa que a gente também conversou e discutiu no Estado, com o município, a questão de comunicação com a população, porque a população também, até um mês atrás, ela achava que não existia dengue aqui, agora de uma hora para outra tem e está tendo muito. Então, isso precisa também ser divulgado para as pessoas, até para a aceitação do diagnóstico, né? Que você está na unidade, você fala é dengue, a pessoa fala, é nada, você está doido? Onde você arrumou isso? Vou ter que tomar 5 litros d'água, mas não vou tomar de jeito nenhum, né? As epidemias, quando acontecem, elas são explosivas e sobrecarregam os serviços. Então, se não for agora, provavelmente será ano que vem ou o próximo. Então, preparem-se, organizem-se. Já vão treinando agora que vocês já tem 1.000. Para quem teve 100 em um ano, ter 1.000 em menos de um mês, isso já é um caos. Então, imaginem 100 mil, 200 mil. Então... o controle do vetor, ele é ineficaz, então, eu já tinha falado isso nessa turma, não? Do vetor? Não, né? Os mosquitos estão ficando cada vez mais resistentes aos inseticidas, então não adianta os prefeitos pedirem fumacê, larvicida, aquele negócio da Sucam, aquilo mata a gente, mas não mata os mosquitos. As larvas que já estão lá depositadas, elas vão permanecer ali, guardadinhas, a chuva levando e escondendo elas, até o próximo verão, quando ficar tudo seco de novo e elas eclodirem e brotarem. As ações de controle de vetor que a gente fizer agora vão surtir efeito para mais ou menos daqui uns 2, 3 anos. As larvas que já estão aí, os mosquitinhos que já estão aí e tal, eles provavelmente vão persistir por aí pelos próximos 2 anos, que é o que a gente vai ter de realidade. Não estou dizendo que controle de vetor não é importante, mas, infelizmente, ele tem se mostrado cada vez mais ineficaz. 80% dos focos é dentro dos domicílios, vocês têm uma cultura de não doença, então vocês vão ter uma dificuldade maior ainda de entrar nas casas, de tirar as bromélias das doninhas. Minha avó, quando os moços do posto vinham, ela ia correndo com as bromélias para dentro do quarto. E não tinha jeito, e ela escondia as bromélias, porque vão levar minhas bromélias, e lá no Rio era assim, tinha até a associação protetora das bromélias, de tanta confusão que dava. Então, a vovó corria com as bromélias para dentro do quarto para não deixarem destruir as bromélias dela. Então, é difícil, assim, né? Mas a bromélia é um problema, tá? Um outro desafio é a necessidade de um plano de contingência, que o município já tinha, mesmo antes da dengue ser uma realidade para vocês, ser ainda uma possibilidade.
Agora, o grande desafio é estar sempre atualizando de acordo com os dados, de acordo com as demandas, com as dificuldades que vocês colocam. E aí é o que eu sempre reforço: a vigilância, assistência, Estado, município, regulação, tem que estar todo mundo trabalhando junto, conversando junto, senão a roda não gira. E o treinamento frequente das equipes, esse é um dos motivos que eu estou aqui. Espero que tenha valido a pena para vocês, que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa, que vocês levem isso para as unidades de vocês. Assim como ela já colocou, isso não termina aqui, outros momentos vão acontecer. Peço desculpa para vocês se às vezes eu falei um pouco rápido e tal, porque eu estou bem cansada agora no final. É a quarta. Nem sei como que eu consegui chegar ao final ainda com voz, mas cheguei. E quero saber se vocês têm alguma pergunta. Tem mais alguma no chat? Tá tranquilo? Tá calmo? Ninguém? Pessoal, a Thaisa vai embora daqui a pouco. Eu sei que ela está cansada, mas é a nossa última oportunidade de explorá-la. Eu não sei quando a gente vai ter essa oportunidade de novo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, para ela é agora. Fluxo a gente resolve entre a gente depois, das outras questões, a gente vai ter outras oportunidades. Mas a experiência clínica de alguém que lidou com tantas epidemias em tão pouco tempo, a gente vai demorar para ter, eu espero, que a gente não tenha essa experiência toda. Olá. Então, se eu for pedir um hemograma, eu vou dar preferência para pedir aquele 24 horas depois do término da febre, é isso? Do grupo A. Não, sim, desculpa. Sim, mas aí é o que eu estou colocando pelo protocolo do Ministério. Porque, assim, do grupo A é isso. Agora, é uma discussão que tem que ser feita com o município. Florianópolis definiu e está no plano do município hemograma para todo mundo. Se isso vai mudar amanhã, semana que vem e tal, aí é uma definição com o município. Ainda é preconizado aqui fazer. Quando é para se fazer para mais, ok. A gente não recomenda e não orienta que faça para menos do que a gente propõe, do que a gente não, né? Do que o Ministério propõe ali no protocolo. Agora, se eu tiver que optar e escolher, 24 horas depois da febre, eu vou reavaliar esse paciente. Se ele estiver bem, prova do laço negativa, sem sinal de alarme, exame físico normal, não tem por que fazer hemograma mais não. Pela nossa recomendação. O grupo A pode passar da dengue sem ter feito um hemograma, dependendo de como ele evolua e de como ele seja reavaliado, se for de forma adequada e tudo certinho. Ok? Essa reavaliação 24 horas após a defervescência não é sinônimo de hemograma, é reavaliação clínica. A decisão de hemograma ou não vai ser baseada na avaliação clínica. Assim, como a gente tem a sala do Covid, geralmente esse paciente com febre, ele não passa por uma reavaliação nossa, não foi eu que vi a primeira vez. Então, às vezes, assim, a pessoa pediu o hemograma no 5º dia, pediu no primeiro, vem, assim, várias circunstâncias. E, assim, eu coloquei para mim, já que a gente tem essa opção, que a 24 horas depois da febre é a que eu quero ver, entendeu? Dos meus pacientes, assim. É só um posicionamento meu, assim. Mas eu não entendi por que esse hemograma 24 horas depois da febre, assim. Qual que é o motivo? Ela colocou assim, porque a gente tem essa oportunidade de pedir hemograma aqui. Não, sim, mas aí, olha só, a oportunidade... Porque seria o momento crítico. Não, o momento, olha só, a oportunidade de pedir o hemograma aqui para o grupo A é para a gente ter o basal antes da fase do extravasamento, tá? E a gente entender qual que é o basal dele e comparar caso a coisa evolua de forma ruim posteriormente. 24 horas depois da febre, se esse paciente for avaliado clinicamente, PA deitado, sentado em pé, abdômen, prova do laço, repassado todos os sinais de alerta e for negativo e tal, ele não precisa fazer o hemograma nesse momento. Não... perde não vai ter sentido, assim, sabe? O sentido do inicial é você ter o basal, ok? Que eu acho que ele vai acabar caindo por tempo. E aí a gente vai acabar mantendo para o grupo A, quando ele voltar e ele chegar para você e você for reavaliar, e ele
tiver alguma coisa que está fora do normal, do que é esperado para aquela defervescência. Aí, outra coisa que você colocou não necessariamente é a mesma pessoa que atende, e aí a importância de um prontuário bem preenchido e organizado, porque o prontuário não é nosso, o prontuário é do paciente, e outras pessoas podem e vão atender aquele paciente e vão dar continuidade àquilo que a gente começou. E outra ferramenta que tem para auxiliar é o cartão. E o cartão devidamente preenchido, lá tem o dia de sintoma, o que foi coletado, o lugar para o registro, quanto que estava PA. Então, é uma ferramenta muito útil. Então, se a gente, né, enquanto profissional de saúde, se apropriar desse papel, dessa ferramenta, e a população também entender que aquilo é um cartãozinho importante para ela andar e levar, e toda vez que retornar às unidades está com aquele cartão, facilita muito para a gente. Só que tem que preencher, porque também na gente, no caos, tinha o cartão, só tinha o nome da pessoa. Ela falou, tá, mas e aí, meu carro tem cartão de dengue. Aí também não adianta, tem que preencher. Só para deixar claro, até porque esse é o que está gravado também, então é importante a gente falar. Só vamos lembrar, né? Eu tinha mostrado ali os gráficos para vocês, e todos os treinamentos que a gente fez até hoje tinha muito dessa insegurança a respeito da avaliação. Como é que eu vou saber se hemoconcentrou se eu não sei como é que era o hematócrito? Principalmente para avaliação de mulheres jovens e tal, que é normal estar lá com 36, 37 de hematócrito, eu vou considerar o 40, eu vou perder caso, enfim, isso gera muita insegurança para as pessoas, muita. E vamos lembrar que daqueles 1.000 do ano passado que foram notificados, só menos de 200 eram positivos. Então, a maioria dos casos que foram manejados como dengue não eram dengue. Então, as pessoas continuam sem a experiência da avaliação do caso de dengue de verdade. A gente não tem isso. E aí, gera essa angústia, gera o quê? Encaminhamento desnecessário para outros níveis de atenção, que é o que a gente precisa evitar sempre. Porque paciente na porta errada serve para dar nhaca, né? É o que a gente sempre tenta reforçar, é o que a gente sempre tenta organizar a rede para o paciente correto estar na porta correta, porque a gente precisa da vaga da UPA para aquele paciente que a gente precisa do grupo B que eles avaliem, a gente precisa da vaga do hospital para o paciente do grupo C, não que é esse paciente a gente tem que manejar na unidade, então a gente precisa também organizar os fluxos de forma a deixar todo mundo confortável para atender o seu paciente no seu local de trabalho. Então, no protocolo do Ministério da Saúde, como a Thaisa colocou ali, tem as coisas das corzinhas, sabe ali, hemograma a critério médico. Por quê? Porque ele não é inútil, só que ele não é obrigatório. Se a gente fica mais tranquilo, um paciente que eu não conheço, não sei do histórico, não atendi ele semana passada, eu tinha o exame dele da semana passada que ele me trouxe por outra coisa. Bom, ok, eu já tenho um basal. Agora, eu não tenho e tal, e eu estou preocupada que se eu for monitorar, eu não vou saber se ele hemoconcentrou ou não. Então, bom, nós estamos garantindo que todo mundo tem acesso ao hemograma com liberação em 24 horas, porque a combinação é reavaliar esse paciente. Então, é nesse sentido que, por enquanto, com esse pingo de paciente que a gente sempre teve na nossa série histórica, a gente garantiu o hemograma mesmo para o paciente do grupo A. O que a gente estava conversando? A gente saiu de uma realidade de menos de 200 casos o ano passado inteiro para 1.000 casos agora assim. Então, a gente, claro que precisa manter a garantia de insumos para aqueles pacientes que a gente não pode abrir mão. Então, o hemograma seriado do paciente do grupo B, por exemplo, que a gente pediu muito pouco, porque a gente tinha muito pouco desses pacientes na prática para monitorar, não era um problema. Agora que a gente começa a ter 1.000, 2.000, 3.000 casos, a quantidade de paciente do grupo B também começa a aumentar. Então, a gente tem que fazer esse outro ajuste de acompanhamento. Então, esses a gente tem que garantir sempre. Nesse momento, a gente está conseguindo garantir para todos. Então, é para dar segurança, as pessoas se sentem mais confortáveis, sabendo o paciente também precisa dessa segurança, porque eles não estão acostumados a ser monitorados para dengue. Isso é uma coisa importante, está ali, está garantido. Daqui 2 semanas, a gente está vendo que os insumos vão ter que ser reorganizados para dar conta, a gente abre mão desse, que é a critério, para poder garantir os obrigatórios. Daqui a pouco, a gente vai ter que organizar outros pontos de atendimento para além desses que a gente tem. A gente teve paciente com respirador na UPA, né? Agora, há pouco tempo, por conta de uma outra emergência de saúde pública. Então, às vezes,
aquilo que serve de organização para um momento, a gente tem que reorganizar para outro momento. E é para isso que serve o plano de contingência. Em cada etapa do plano de contingência, a gente acaba tratando os casos de uma forma. Agora, quando a gente chega numa fase de poder abrir mão, e aí que a Thaisa estava comentando ontem, né? Sabe, não sei, a minha primeira experiência de ver um lugar onde a dengue está chegando, porque tudo que é lugar que eu cheguei, a dengue já tinha chegado e já estava estourando. Então, essa é a nossa experiência, de estar manejando uma doença que não faz parte da nossa realidade, que ninguém tem experiência clínica para chamar isso tudo no braço e dizer, não, mas eu tenho meu feeling aqui com esse paciente, porque a gente não tem esse feeling, a gente precisa se valer dos suportes para a gente ter o mínimo possível do desvio, de segurar os pacientes dentro daquela classificação das corzinhas, que é a coisa mais importante que a gente precisa manter. A cada vez que a gente for subir um degrau da necessidade de organização das próximas etapas do plano de contingência, a gente também, por outro lado, vai estar com mais experiência, porque significa que a gente já viu mais casos ainda. Então, a coisa da epidemia, ela acaba trazendo esses dois lados. A partir do momento que eu aumentei o número de casos a ponto de ter que mudar o jeito de atender, eu também, por outro lado, é porque eu passei pela experiência de ter atendido vários casos. Então, as pessoas vão ficando mais seguras no manejo também. E é isso que a gente tem que tatear juntos daqui para frente. Por isso que eu falei, essa parte das próximas conversas, das reorganizações de fluxo, a gente vai fazer várias vezes ainda internamente, né? É super importante pegar essa outra visão do depois que estourou, como é que o pessoal faz? Porque é uma experiência que a gente não tem, né? Os momentos, eles vão mudando, assim, a questão é que é tudo muito rápido, e aí, às vezes, o tempo para a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, vocês talvez não tenham daqui a um tempo, ou talvez que vem, enfim. Então, a hora é essa de estar organizando, de estar replicando isso nas unidades, e de estar organizando as coisas enquanto ainda tem um número de casos controlável, né? Pode passar. Essas são as referências, tá? Oi? Não. A dúvida com relação ao fluxo local de grupo A, o hemograma, então, a gente está pactuado de coletar no dia. E o segundo hemograma, eu estou com dúvida, que não consegui participar da reunião anterior, se é no 5º dia de início de sintomas, ou se fica daí para 24 horas depois da febre. Estou confuso isso para mim, tá? Quando que é o segundo hemograma? Eu não consigo, porque assim, eu baseei e estou me baseando aqui no protocolo do Ministério. Essa questão do grupo A foi uma decisão do município, né, de acompanhar e de fazer a coleta do hemograma. Então, eu particularmente só fiquei sabendo, né, ontem e tal, eu não consegui ver o plano específico daqui. Mas como é algo para mais, não é para menos, não é algo que para a gente tenha atrapalhe, né, assim, no sentido, né, é uma coisa que vocês estão fazendo a mais, mas eu não sei se é no 5º dia ou se está preconizado depois da febre, acho que eu tenho que olhar e ver esse plano para poder... Eu acho que o que está anotado, talvez tenha sido por conta disso que a Nara tenha mencionado também, porque tem a questão da reavaliação do paciente no período de efervescência, que acontece entre o 4º e 6º dia, via de regra, que é ali a questão do 5º dia, mas é a reavaliação. A obrigatoriedade de pedir um hemograma novamente, que talvez seja a questão que está dando confusão, a gente vai ver como é que está escrito direitinho no PAC. Porque é essa que é a necessidade, tem a necessidade de reavaliação do período de efervescência. Mais alguém? Muito obrigada, gente. Vocês estarem aqui até essa hora. Sobrevivi. Estou à disposição, meu e-mail está no início da apresentação e boa sorte aí para vocês nesse desafio que está vindo. Não sei se esse ano ainda ou ano que vem para ficar pior, mas vai vir, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Thaisa. Obrigado, pessoal. Que desfaça a rede, a gente vai parar a transmissão.